A impermanência, ela é uma lei de acordo com os budistas. Juventude, sucesso, relações, conquistas, papéis familiares, tudo muda de uma fase para outra. Inclusive os próprios papéis familiares, se nós analisarmos, hoje as crianças estão pequenas, amanhã já acabou tudo, elas são adolescentes, depois se transformam em adultos. Aí aquelas pessoas que criaram vão ser avós, não é? E daqui a pouco vão ficar dependentes como crianças, precisando da ajuda dos filhos, que por sua vez tem que se transformar em pais dos pais. Então, se nós analisarmos tudo isso, nós vamos conceder nosso crédito à lei da impermanência. Então, a questão é com que então vale a pena se importar se tudo é passageiro, se tudo perde o brilho. A verdade é que aquilo que depende de condições para existir realmente não pode durar para sempre. E outra coisa importante é que nós recebemos certos avisos. E os avisos, um dos melhores avisos é o envelhecimento, porque o envelhecimento nos lembra que nós não controlamos o processo humano. Ou que pelo menos esse processo humano, ele vem de uma ordem divina. E por ter a ordem divina, ele é irrefutável. Ele não pode ser combatido. O envelhecimento, as rugas, a saúde, o problema nos ossos, o problema na coluna, vai nos mostrando que nós não controlamos tudo. Claro que hoje em dia existe um frenesi enorme, né, por controlar a beleza e o envelhecimento, as cirurgias plásticas. E a gente via muitas mulheres desesperadas fazendo cirurgias e botox e aplicações para conter o efeito do tempo, para modificar as coisas. E há nisso aí uma distração e um desvio muito grande do que realmente importa. A verdade é que nós sonhamos com a estabilidade e lutamos muito para ficar estáveis, porque é desta estabilidade que a gente pensa que pode extrair o sentimento de segurança. Então, as perdas, elas começam a ficar insustentáveis. E na realidade, é exatamente a resistência a essa impermanência que nos causa um grande sofrimento, né? Então, a verdade é que a gente não pode possuir absolutamente nada nessa vida aqui, né? Tudo está nos sendo concedido temporariamente. Tudo está nos sendo emprestado, né? E a realidade é que aquela corda que a gente tenta usar tanto para amarrar tudo na vida, amarrar empregos, amarrar pessoas, situações, condições, nós temos que afrouxar para sofrer menos, porque apertar esta corda só nos gera tensão, estresse e o medo de que tudo acabe escapando pelas nossas próprias mãos. E uma das coisas que a gente mais teme é não ter o controle sobre as coisas. Então, o que vale a pena, então, nessa vida? O que vale a pena pensar e se importar? Vale a pena se importar com as intenções que sejam positivas, com a intenção de amor, com a intenção do bem, com a intenção da verdade, com a intenção da coerência, a intenção da harmonia. Vale a pena se importar com a compaixão, vale a pena se importar com a presença na vida. A presença na vida, seja ela até curta, ela é muito mais importante do que tentar possuir essa vida. Se a gente tentar possuir coisas na vida, nós vamos provocar o quê? Uma grande ausência dessa presença. Então, isso é distração do objetivo principal. E, finalmente, a paciência e a devoção dos nossos afetos e dos nossos amores são coisas que vale a pena, com as quais vale a pena a gente se importar. A impermanência, ela tem que ser vista, aceita, mas ela tem que parar de ser uma ameaça. Nós temos que parar de lutar contra essa corrente da impermanência, porque essas perdas,
E essas mudanças têm que começar a se transformar em nossos mestres. É preferível uma vida curta com essa sabedoria do que uma vida longa numa tremenda confusão. É aquela questão que os budistas dão um exemplo, né, de segurar a água na mão. Se nós apertarmos, a água escapa. E se nós abrirmos, a água fica. Então nós temos que ter esse jogo suave em relação à vida. Tudo que está se passando no screen dos nossos olhos, na tela dos nossos olhos, claro, é temporário. Mas a nossa presença de devoção, de intenção e de amor, isso sim tem um valor muito grande pelo aspecto da eternidade. Então nós temos que parar de possuir e tentar participar, e participar da vida qualitativamente. Porque enquanto nós tentamos apenas segurar milhões de coisas ao mesmo tempo, que não tem como segurar, nós estaremos apenas ficando totalmente ausentes e perdendo o principal, que é a presença de viver na vida intensamente, porém sem a posse. Obrigada.